Paz e graça de Jesus. Esse é o terceiro vídeo da série Princípios Básicos da Palavra de Deus. E você que está acompanhando a série, não deixe de curtir o nosso canal, de divulgar, que nós queremos alcançar o maior número de pessoas com esta maravilhosa notícia de que Deus, o Deus eterno, tem um propósito lindo na sua vida, o fundamento disso é Jesus. E hoje nós vamos começar a estudar o que aconteceu quando o homem pecou. O tema da edição de hoje é o pecado e suas consequências. A Bíblia diz que quando o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus. E por causa de um pecado, a desobediência, o pecado entrou em toda a humanidade. Então, esse tempo que nós vamos compartilhar aqui a palavra é um tempo para falar do que aconteceu quando o homem pecou. A primeira coisa é que o homem foi expulso da presença de Deus. O Senhor disse que a terra foi maldita por causa do homem. O homem foi condenado, separado de Deus, ficou escravo do pecado. A Bíblia diz que aquele que peca é escravo do pecado. E o pecado passa a habitar os nossos membros. Então, o pecado habita em nós, nos escraviza, nos domina, nos condena. Essa condenação que o pecado trouxe para o homem torna o homem incapaz de salvar-se a si mesmo. O homem condenado, caído, perdido, ele é a origem de todo o mal sobre a terra. A terra foi amaldiçoada por causa do homem. É por causa do homem, do pecado do homem, que tem doença, que tem tragédia, que tem desgraça. Deus não criou a terra para ser como ela é hoje. Jean Paul Sartre disse que se existe um Deus, esse Deus é o diabo. Por que ele disse isso? Ele disse isso porque olhando para o homem como ele é e dizer que o homem é a imagem e semelhança de Deus, então dizer esse Deus é o diabo. Porém, o homem não é do jeito que está hoje, caído, a imagem e semelhança de Deus. O homem perdeu a imagem de Deus ao pecar e encheu a terra de uma família de muitos filhos, uma multidão de gente diferentes de Deus. Jesus Cristo veio para resolver o problema do homem. Nós vamos estudar em outros momentos toda a obra de Jesus, você vai acompanhar a série e vai ver como Jesus resolveu o problema. Mas o problema tem uma dimensão terrível. O homem é escravizado, o homem é amaldiçoado, o homem é condenado, o homem é fonte de todo o mal, todo o desígnio do homem é mal. O homem não peca por acidente. A Bíblia chega a dizer que Deus dá força para a gente vencer a tentação. A gente peca porque é ruim, a gente peca porque é injusto. A Bíblia diz assim, todos pecaram e juntamente se fizeram inúteis. O salário do pecado é a morte, por isso que todos morrem. Se tem uma coisa certa na humanidade, é a morte. A morte é o salário do pecado. Então, não podemos tomar o pecado como uma coisa qualquer. O pecado, a gente não pode se acostumar com o pecado. O pecado é uma tragédia. Cada pecado, qualquer pecado, não tem pecadinho e pecadão. Todo pecado é iniquidade, é transgressão contra Deus. Todo pecado afeta os céus. Os céus são afetados pelo nosso pecado. O pecado leva um cheiro podre às narinas de Deus. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que foi necessário Jesus morrer naquela cruz. A morte de Jesus não foi um teatro, ainda que o tema a morte de Jesus será mais explorado na frente. Mas eu quero dizer que foi necessário que o Senhor Deus se fizesse carne e habitasse entre nós e morresse naquela cruz. Tamanha é a situação do pecador. O pecador, ele está numa situação de independência, numa situação de longe de Deus, de rebelião contra os céus. Ele precisa desesperadamente de um Salvador. Sem Jesus Cristo, sem o plano de salvação criado por ele, não há esperança para a humanidade. O homem não é bonzinho, não há nada que o homem faça que o melhore. Ele é incapaz de se salvar a si mesmo. Então que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te renove, em nome de Jesus. Amém.